E nem tudo é causado por espírito maligno, às vezes, é somente, sabe, por causa do desgaste. Amém? Por envelhecer, às vezes você mesmo se feriu, mas pode ser até um acidente. Então nem sempre é espírito maligno, mas Deus não tem doença para dar. Toda boa dádiva e dom perfeito é do Pai. O exemplo de Jesus nos mostra claramente isso, porque ele veio aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João fazendo o quê? Curando. Ele nunca foi para uma pessoa que estava bem e disse, receba lepra. Sabe como algumas pessoas no cristianismo falam que Deus é assim? Às vezes, ele te dá uma doença para te ensinar algo, como não tem um exemplo disso na Bíblia. E você sabe que a Bíblia é a nossa autoridade. Amém? Ele sempre curava e nunca dava doença. Ele sempre provia, mas nunca tirava a provisão. E se ele falasse para você dar alguma coisa, como vemos, o que se recebe em retorno é muito mais do que se havia dado. Ele demonstra isso quando ele colocou na terra, sabe, todas as frutas e árvores que existem no mundo. Temos abundância de frutas que nós comemos aqui na terra, mas nos esquecemos que começa com uma semente. Se não plantarmos a semente, não vai ter árvore. Pense nisso, aquela árvore grande vem de uma semente. Toda a sua composição genética, se podemos falar assim, veio da semente. Temos que plantar a semente. Se aprendemos a dar, vamos receber muito mais. Amém? Estamos vivendo no final dos tempos. E se você tem escutado desse púlpito mensagens das últimas semanas, nós temos falado do final dos tempos muitas vezes. Jesus falou de guerras e rumores de guerras antes da sua volta, e também de grandes terremotos em vários lugares, e ele falou de pestilências ou pragas. E isso no mundo inteiro, não isolada somente em uma área como uma ilha ou uma península e um continente, não, global. E agora acabamos de sair. Amém? Ainda estamos saindo de uma praga que foi global. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos, antes da volta de Jesus, haverá pragas, plural, haverá guerras e rumores de guerras. E já passamos por uma guerra mundial e duas, e agora tem rumores de guerras. E ouvimos de guerras e rumores de guerras. Rumores ali não quer dizer que não é verdade. Quer dizer que vamos ouvir sobre essas guerras. Somos essa geração. Grandes terremotos. Sabe que vão além do ponto 6 na escala Richter. Amém? 7, 8, 9, que são os grandes terremotos. E na nossa geração já vimos mais grandes terremotos do que em todas as outras gerações juntas. Certo? Isso falando de toda a história. E isso já foi comprovado. Em um século, por exemplo, tiveram menos terremotos do que tivemos os grandes terremotos em apenas 10 anos. E nestes últimos 20 anos já tivemos muito mais do que no século passado. E temos visto mais e mais sinais. E estes sinais não são de Deus. Deus não enviou nada disso, mas tem um diabo na terra. E a história começou lá no Jardim do Éden, sabe, quando o homem pecou contra Deus. E agora o pecado está no sangue. Todo mundo que nasce neste mundo tem pecado no sangue. Amém? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então tudo começou no Jardim do Éden. Até os computadores começaram no Jardim do Éden. Tinha uma maçã. E tinha uma marca registrada. Uma mordida. E daí tudo despencou. Ok. E, ao contrário daqueles que se dizem experts com as suas opiniões, quanto mais para trás você vai, não dá para ver homem em cavernas. Na verdade, tem evidência de uma grande tecnologia. Amém? Até olhando para a civilização egípcia, você vai ver que eles tinham conhecimento de cirurgia. Até a arte de mumificação, que hoje não se faz mais, porque ninguém sabe fazer. Pensa nisso. Tinha cirurgia no cérebro que fizeram. Descobriram isso. Então o que aconteceu foi uma tragédia. E todo o acúmulo daquela, sabe, civilização, conhecimento que tinha, toda a sua tecnologia, até aviões, pessoas que voavam, certo? Com aviões nas cavernas, tem desenhos disso, e o que aconteceu foi
que eles vieram depois de uma catástrofe, sabe, universal. Isso foi a nível do universo, porque perderam a tecnologia e ficou só um pequeno grupo aqui, certo? E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o dilúvio, que foi global. Por isso, os estudiosos dizem que dá para encontrar vida marítima, não vida, mas alguns esqueletos e aquilo que ficou, sabe, dos seus corpos, certo? Em algumas pedras nos Himalaias, por exemplo. Como pode um animal marítimo ser encontrado lá em cima? Isso foi o dilúvio. Amém? E para que o carbono possa ser preciso, sabe o teste que fazem com carbono? Como dizem, 36 milhões de anos. Como sabem? Como eles sabem disso? Por que não 35? E as pessoas falam com tanta certeza, sabe, falam de uma certa forma como se fosse assim. Mas escute, para que o teste do carbono funcione, eles acham que a atmosfera da Terra era constante. Naquela época como é agora, e não era. Antes do dilúvio, não tinha 4 estações. Era somente uma estação. Se podemos falar assim. Na verdade, a Terra era coberta com aquilo que a Bíblia diz, que era o Requia. Deus, no capítulo 1 de Gênesis, o primeiro livro, no primeiro capítulo, diz que Deus fez o firmamento. E em hebraico é Requia. Requia era uma cobertura sobre a Terra, como um globo. Essa cobertura, sabe, mantinha então o oxigênio com seu nível tão intenso, sabe, que todas as plantas cresciam muito, gigantescas, todo mundo com saúde, forte, e viviam muito. Por isso a Bíblia fala que Adão viveu mais do que 900 anos, sabe, Sete viveu centenas de anos, Enoque viveu centenas de anos, e até chegar em Noé, que viveu centenas de anos, mas algo aconteceu ali, foi o dilúvio. E essa cobertura, o firmamento, que era a cobertura cobria a terra, e a terra ficava reta e não inclinada. E quando era assim, se hoje a terra ficasse reta, teríamos 360 dias. Não 365. Mas ela ficou inclinada. Por quê? Por causa do dilúvio. E você sabe que o dilúvio aconteceu. E por que ele aconteceu? Porque a Bíblia diz que o homem se corrompeu na face da terra. Jesus disse que um dos sinais da sua volta é que teríamos sinais sobre os céus. E quando Jesus fala de guerras e rumores de guerra, sabe o que ele nos manda fazer? Não vos assusteis. Não vos preocupeis. E ontem eu estava lendo em Isaías, quando Isaías repreendia o povo de Deus, dizendo: não tenham medo como os gentios, que olham para o céu e ficam com medo. Olham para o céu e ficam com medo. Não sejam como eles. Ou seja, quando vemos esses sinais, não somos pessoas sem entendimento. Temos entendimento preciso da palavra de Deus. Passarão o céu e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Amém? Temos conhecimento preciso, sabemos que Jesus vai voltar. Amém? E a Bíblia no Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos fala que o mundo inteiro vai ver algo acontecendo em Jerusalém. Mas olha, até mesmo a própria Jerusalém deixou de existir. Hoje ela está lá, mas ela já ficou inabitada. Há 2000 anos atrás, quando os romanos destruíram o templo, amém, Jesus falou que isso ia acontecer e aconteceu. Amém, depois de 40 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitou e foi para o Pai. A Bíblia diz que ele veio para o povo judeu e eles não receberam. Mas porque os judeus não receberam, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Para todos nós hoje que o recebemos, ele nos dá poder para sermos feitos filhos de Deus. Amém? E nós sabemos que os romanos foram e destruíram aquele lugar e ele ficou devastado por 2000 anos. Mark Twain, aquele famoso escritor, visitou Israel no começo do século XIX. E ele disse: isto é Israel, isto é Jerusalém, está infestado com malária, ninguém mora ali. É difícil crer que aqui já foi a terra que mana leite e mel. Foi o juízo de Deus. Eles viram o julgamento de Deus, mas Deus disse, bem ali no Apocalipse, que algo vai acontecer em Jerusalém. Quer dizer que Jerusalém seria reedificada. Quer dizer o quê? Que os judeus que foram espalhados nos 4 cantos da terra voltariam para sua terra. Isso foi em 1948. Israel voltou a ser Israel de novo. E a Bíblia diz, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Nós somos essa geração, a geração do fim dos tempos. E algo acontece no livro do Apocalipse. Algo vai acontecer, sabe, em Jerusalém, que o mundo inteiro vai ver acontecer. E olha isso que está na Bíblia.
Quando isso foi escrito, foi mais ou menos nos anos... O livro do Apocalipse foi escrito nos anos 90, depois que os romanos destruíram Jerusalém, certo? No primeiro século, foi João que escreveu. Como secretário, Jesus falou e ele escreveu que algo aconteceria e que o mundo inteiro ia poder ver acontecendo ali em Jerusalém. Dá para imaginar como seria isso? Algo pode acontecer hoje em algum lugar aqui mesmo em Singapura, sabe? E o mundo inteiro me vê pregar? Agora sabemos com a tecnologia. Entendemos, então a Bíblia é mais avançada. Sabe, naqueles dias, as pessoas riam e diziam: isso é ridículo, algo acontecer em um lugar e o mundo inteiro, toda língua, toda nação vai ver aquilo acontecer. Naquela época, talvez riram de João. Mas ninguém ri agora. Por quê? Sabemos que é assim. A Bíblia diz, no Apocalipse, que os homens se identificariam com números. Hoje em dia, ninguém sabe o seu nome. Não dizem João, é o próximo, certo? Mas chamam o número 22. Amém? Os documentos têm um número, não só o nome. Então, é o final dos tempos. Estamos vendo isso. E algo vai acontecer. Jesus falou como nos dias de Noé. Ele fala dos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tem duas pessoas que Jesus fala, no final dos tempos, que serão como os dias deles. Noé e os dias de Ló. Ló vivia em Sodoma. Certo? Como nos dias de Ló e como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o mundo vai estar naquelas condições. Eu não vou falar sobre Ló, mas sim Noé. E o que aconteceu com Noé foi... Na sua época, a Bíblia diz que tinha anjos caídos aqui na terra. Ok? E escute, os anjos podem assumir a forma humana e parecer com você. Sim, tem anjos indianos, anjos chineses. Amém? Anjos americanos, se eles quiserem assumir a forma humana, eles podem. Por isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus, para não nos esquecermos de abrigar as pessoas, porque alguns abrigaram anjos sem saber. Então eles podem assumir a forma humana com um propósito, amém? Para entregar uma mensagem, para proteger, algo assim, e desaparecer. Amém? Eu posso falar para você na minha própria vida 1 ou 2 eventos. Amém? Em outras pessoas também, como na hora certa. Amém? Até a minha esposa pode te contar. Como nós estávamos em uma floresta. Estávamos perdidos. E do nada saiu uma pessoa. Nós perdidos, não sabíamos para onde ir. Amém? E alguém chegou ali, veio até nós e nos tirou dali, numa moto, um homem chinês. E depois desapareceu. Certo? Um anjo chinês. E toda manhã, quando eu acordo, eu vejo um anjo. Minha esposa. Amém? Eu creio que sim. Ela é um anjo para mim. Ok, glória a Deus. Mas olha, a Bíblia diz o seguinte, que esses anjos caídos assumiram a forma humana para coabitarem com as mulheres. Amém? E de certa forma, eles também se forçaram naquelas mulheres, podemos falar um estupro, certo? O que aqueles anjos fizeram foi algo muito maligno, que a Bíblia diz que hoje esses anjos estão presos com cadeias eternas, nas trevas, num lugar no inferno chamado Patares, como uma prisão no inferno. Hoje esses anjos não estão mais por aí. Ok, estão presos. Mulheres, respirem. Mas olha, estamos vivendo os dias de Noé porque tem alguns extraterrestres, geralmente anjos caídos. Os demônios, estamos falando de demônios, que são anjos caídos. Amém? E eles aparecem por aí como se fossem seres de outro planeta. Mas não são anjos caídos. Estes anjos que coabitaram com mulheres produziram gigantes. Havia naqueles dias gigantes na Terra e também depois. Então, antes do dilúvio, naqueles dias do dilúvio e também depois do dilúvio, foi mais de uma vez. Quando os filhos de Deus, e essa expressão aqui, no hebraico, se você estudar, vai falar anjos. E anjos caídos, não os anjos bons. Amém?
entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. E depois diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então esses anjos entraram as filhas dos homens e produziram gigantes. Por isso, quando você escuta falar sobre esqueletos de gigantes e tudo mais, isso é verdade. Tinha gigantes na terra. E daí vieram todas as mitologias, a mitologia grega de ciclopes e gigantes e tudo mais. E geralmente isso foi distorcido durante muitos séculos. Amém? E temos mitologia baseada na verdade. Até a história de Gilgamesh, sabe, um escrito muito antigo que fala de um dilúvio grande. Até mesmo os anais da história chinesa falam de um grande dilúvio. Amém? E é muito claro que algo aconteceu, que entristeceu o coração de Deus. Os seres humanos não eram totalmente humanos e uma família estava tudo tão corrompido, a corrupção se espalhou tanto que a carne se corrompeu em toda a terra, que finalmente só uma família da raça humana ficou. Noé, a senhora Noé, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé com as esposas. 8 pessoas em um barco. Por isso a figura chinesa para barco tem 8 linhas. Pesquise isso e você vai verificar. 8 em um barco. E a notícia se espalhou pelo mundo, porque naquela época só tinha um idioma. E era chinês. Não era, estou só brincando. O chinês veio depois disso, é lógico. Mas 8 pessoas, e é por isso, escute bem, que Deus preservou Noé, não porque ele era muito santo. O resto se corrompeu, só esses eram humanos. E Deus os pôs na arca porque Deus queria popular a terra e destruir todas estas, sabe, criaturas híbridas como os nefilins, certo? Com um dilúvio universal. Você entendeu isso? Mas Deus preservou a raça humana, glória a Deus. Amém? O que o diabo queria fazer era destruir a semente prometida. Quando o diabo tentou Eva no jardim do Éden, certo? E então sabemos que Eva caiu, Adão caiu também. Eles comeram daquele fruto e desobedeceram a Deus. E então o diabo ouviu Deus falando, a primeira profecia da Bíblia. Deus disse, da semente da mulher. A mulher não tem semente, o homem tem semente. Mas é uma promessa do nascimento virginal. Da semente da mulher sairá aquele que vai esmagar a sua cabeça. A semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Deus falou ao diabo. E então, depois disso, ele não sabia, ele não é onisciente, só Deus é. Aquele que habita em você, o Espírito Santo, é onisciente. O diabo não é. Mas ele já está aqui por muito tempo, conhece o ser humano e ele pode te pegar. E ele te odeia, meu amigo, porque você foi feito à imagem de Deus. Não pense por um momento que ele te dá algo sem estar preparando uma armadilha e depois acabar com a sua vida. Ele te odeia, ele veio roubar, Jesus falou, ele veio roubar de você relacionamentos, a paz de mente, roubar tudo de você. Ele veio matar e também veio destruir. Mas Jesus disse assim, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Amém, igreja? Então Deus enviou o dilúvio, e eu até tenho uma mensagem chamada Noé, a verdadeira história. É uma boa mensagem para você ouvir, se você quer descobrir mais, porque alguns pensam que Noé levou os animais grandes e tinha espaço. Na arca de Noé, não, amigo, os animais eram novos, macho e fêmea, bem novinhos. E os cachorros, nem todas as espécies, porque todas as espécies agora, é provado, veio de um par de cachorros. Nos genes deles tem todos os tipos, dálmatas e também todas as outras raças de cachorros e tudo mais. Tudo isso veio de um par. Amém? Deus os trouxe ali. E os grandes animais, até os dinossauros. Certo, se os dinossauros morreram no dilúvio, muitos animais morreram no dilúvio. Mas se alguns deles foram salvos, eram os pequenos. Amém? Pessoalmente, creio que eles foram destruídos. Fora da arca. Mas, pastor, e os grandes animais, qual deles? A baleia. Isso foi um problema, porque como Noé colocou uma baleia na arca, as baleias sabem nadar, irmão. Os animais marítimos, sabe, os
Peixes sabem nadar. Foi muito bom para eles, sabe? Não foi julgamento para eles. Amém? E Deus então prometeu, quando Noé saiu da arca, e escute isso, alguns dizem, sabe, essa coisa da arca de Noé devia cheirar muito mal, não é verdade? Não, escute isso, amigo. Era somente um par de cada e os animais podem hibernar. Podem hibernar por meses. Não precisam comer muito, especialmente quando há perigo. Eles tendem a hibernar. Eles não se movem e também não comem. Você está entendendo isso? E Noé ficou na arca alguns poucos meses. Amém? E depois disso, quando saíram da arca, Noé e sua família encheram toda a terra, mais uma vez. Mas o que a Bíblia diz? Olha, no verso 4, havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Depois porque aconteceu isso de novo. Os anjos caídos não deviam fazer isso, certo? Mas fizeram de novo. E estes grupos de anjos não estão na terra, mas estão presos nas trevas. Mas aconteceu este outro evento depois do dilúvio. Mas Deus tinha prometido que não inundaria mais a terra, não é? Deus prometeu que não iria inundar a terra e o diabo deve ter pulado de alegria. E disse, vamos fazer com que os anjos caídos produzam mais gigantes. Essas criaturas, metade homem, metade... E Deus disse que não destruiria a terra, mas levantou Israel. Com Josué e também Davi, que destruiu todos os amalequitas e os anaquins, que na verdade eram todos híbridos. Isso explica, alguns não entendem por que tanta violência, porque Deus mandava Davi destruir, por exemplo, uma vila inteira, porque não eram completamente humanos. Eram híbridos, viviam como Golias, por exemplo, que era tão alto, tão grande, alguns tinham, 12 dedos extras nas mãos e nos pés. Lembra disso? O rei de Bazã era descendente de gigantes. E Deus prometeu que não iria inundar a terra, levantou Davi para destruí-los. Por isso a história de Davi e Golias. Mas ainda existem gigantes, não olhe para o lado, alguns são só altos. Amém? Mas escute isso, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então olhamos para o céu, e a Bíblia diz que vamos ver coisas terríveis no céu, tremendas no céu, que não tem explicação. Agora tentam explicar dizendo que são objetos não identificados. Ok? Mas tudo isso é produzido por demônios. Demônios tentando falar que tem um outro mundo e tem nas outras galáxias, outros seres desses planetas e Hollywood, em vez da palavra. Porque a verdade vem só da palavra de Deus. Amém? E Hollywood tem nos bombardeado com esses tipos de filmes para que o arrebatamento seja explicado. Um filme foi aquele filme A Guerra dos Mundos. Então, quando desaparecermos, a Bíblia diz que vai ser muito rápido, no segundo atômico, ninguém vai poder ver. Não é assim, ei, irmão, tchau. Quando eu for arrebatado, vou pegar algumas pessoas com a mão direita, com a mão esquerda, e quando eu chegar lá em cima, vou dizer, aceita Jesus, senão morre. Não vai ter nada disso, vai ser muito rápido, o seu corpo vai ser transformado, você vai estar tão vivo, e você nunca mais vai envelhecer, não vai ficar doente, não vai sentir tédio nesse corpo, você nunca mais vai sentir mais essas coisas por causa deste corpo novo. Para sempre jovem e saudável. Amém? Estamos esperando por isso, é o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, e a única coisa que ainda precisamos tomar posse que ele comprou na cruz é o nosso novo corpo. O nosso novo corpo. Sorria e diga, tem esperança para você, irmão. Há esperança. Amém? Diga para o outro irmão, há esperança para o seu rosto. Só estou brincando, ok? E eu digo que eu não tenho poder de cura. Se eu tivesse poder de cura, eu seria assim? Eu colocaria minha mão na minha face, não ria tanto. Eu teria que colocar na sua face também. Amém? Porque o poder não está sempre ao nosso dispor. Amém? Ninguém pode curar. Só Deus cura. E nós o representamos. E usamos o nome de Jesus. Quando Jesus falou com o endemoniado de Gadara, ele estava tão possesso por espíritos malignos que os demônios falaram por ele. E Jesus falou uma palavra, saiam. E todos os demônios saíram. Nós temos que acrescentar. Nós falamos, saiam em nome de Jesus.
E a autoridade do nome de Jesus é que faz tudo funcionar. Amém? Se eu escrever, sabe, um cheque para você, e eu colocar lá $1 milhão da minha conta do banco, Joseph Prince. Amém? Você recebe esse cheque e se alegra. Não se alegre, meu amigo. Vai voltar. Porque, mesmo tendo meu nome lá, não importa o meu nome, é o quanto eu tenho no banco. No meu nome. Estou certo? Não é isso? Vamos dizer que o homem mais rico, certo? Em Singapura, te dá um cheque. E você o conhece, certo? Pode se alegrar. Não é só o nome, mas o que está por trás dele. Jesus falou, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, use o meu nome, porque toda a autoridade está no nome de Jesus. Se Jesus tem toda a autoridade, Satanás tem quanta? 0. Amém? Está aprendendo, igreja? Então, o que aconteceu foi que, antes do dilúvio, não havia chovido sobre a terra. Não havia chovido ainda. Sabe, aquela geração, se você, perguntasse o que é chuva, eles não saberiam. Ela não tinha caído antes do dilúvio. Amém? Aquela geração ia pensar que a chuva era uma pessoa. Alguma coisa, sabe? Eles não sabiam o que era chuva e Deus falou, vou fazer chover sobre a terra. De onde veio essa chuva? Da cobertura, do firmamento, a Bíblia diz. Sabe, aquele firmamento se quebrou e as águas desceram. E por isso, antes do dilúvio, viviam centenas de anos, como Adão, que viveu mais de 900 anos, e Sete, centenas de anos, Noé, centenas de anos. Mas quando o firmamento, que protegia também a terra de todos os raios do sol e tudo mais, aquilo foi quebrado, a Bíblia diz que as águas desceram. Certo, na terra e da profundeza da terra, as águas brotaram, e daí saíram as águas do dilúvio. E, para que aquilo fosse removido, a condensação não bastaria. Deus teve que inclinar a terra, e por isso está inclinada. Se ela fosse certa, teríamos 360 dias. Por isso os judeus até hoje têm um calendário de 360 dias. Baseados no original. A terra foi inclinada então no eixo para congelar, para fazer o gelo de toda aquela água para o Polo Norte e Polo Sul. Sabe que desde então, porque foi inclinada, e a distância do Sol temos 4 estações. Se consertá-la no eixo, a terra vai inundar de novo. Mas Deus falou que não inundaria mais a terra. Amém? A terra está do jeito que deveria estar. Os cientistas dizem, não milhares de milhas ou centenas de milhas, mas apenas algumas milhas mais perto do Sol queimaríamos. Ou algumas milhas longe do Sol congelaríamos. Está exatamente onde deveria estar. Você quer dizer que não há Deus? A Bíblia diz que o nécio diz no coração que não há Deus. Os homens se corromperam e a Bíblia diz que Deus preservou a raça humana para o seu filho, a semente prometida, que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus morreu na cruz, ele veio. E então o diabo perdeu, amém, glória a Deus. Jesus veio morrer, ele nasceu para morrer pelos nossos pecados. Amém, naquela cruz Deus pegou os nossos pecados, Jesus não tinha pecado. Ele não conheceu o pecado, nele não havia pecado, ele não cometeu pecado. Amém? E a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Escrito, escute, escrito 3.500 anos atrás, quando Moisés, como secretário, anotou aquilo no livro de Levítico. E neste livro diz que a vida da carne, a vida do corpo humano está no sangue. Quer dizer que se perder o sangue, você perde a sua vida. E foi assim como George Washington morreu, porque naqueles dias ele foi o primeiro presidente da América. Eles acreditavam em sangrar. Se você tivesse um problema, mesmo que fosse de garganta, ele tinha um problema na garganta. E eles criam que se o sangue saísse, certo, e a doença sairia, mas infelizmente sai muito e você morre. E naquele quarto tinha uma Bíblia, onde ele morreu. E a Bíblia diz no livro de Levítico, a vida da carne está no sangue. Amém? Um dos livros mais antigos da Bíblia antes de Jesus vir em carne humana, certo? E em Isaías nos diz que ele fala do globo da terra, muito antes do homem descobrir isso. De fato, até apenas alguns séculos atrás, certo? O homem pensava que se fosse de barco, muito longe ele cairia.
Então ninguém viajava muito. Mas a Bíblia é muito mais avançada do que todos os livros que desde a época do profeta Isaías. Mais de 2000 anos atrás a Bíblia diz que a Terra é um globo. Jó, o livro mais antigo da Bíblia, diz que Deus suspende a Terra sobre o nada. Alguns pensavam que Atlas carregava. Um homem chamado Atlas, um gigante, carregava a Terra nas costas. Outro grupo cria que uma tartaruga carregava a Terra. A Bíblia diz que ele suspende a Terra sobre o nada. No livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, sabe? Diz que o homem vai se identificar pelas mãos, pelas digitais. Antes de falar de impressões digitais, como um meio de identificação porque é único. Ninguém nunca vai ter as mesmas digitais. Nunca. Você é único. Você é especial. Não deixe ninguém falar que você é mais um na multidão. Você não é. Deus te vê individualmente e sabe o número de cabelos da sua cabeça. Se é careca, o número é 0. Deus te conhece, pessoalmente. Posso ouvir um amém? Ok, vou falar rapidamente de um princípio de estudar a Bíblia, antes de terminar. Ok? Você entendeu tudo isso? Ok, vamos ver então o princípio de nomes bíblicos. Certos nomes na Bíblia têm significados. Olha, depois deste culto, não precisa mudar o seu nome. Você não tem que fazer isso. Naqueles dias, Deus mudava o nome das pessoas porque tinha um significado para a vida deles e propósito. Mas se quer estudar e encontrar mais verdades, na Bíblia, às vezes, não está, sabe, ali tudo na superfície, a verdade. Mas se estudar os nomes pode trazer muito lucro para você, estudando a palavra. E um dos princípios eu descobri e fiquei maravilhado que muitas pessoas que estudam a Bíblia não falam do significado dos nomes da Bíblia. Ok? Tem um capítulo que eu vou te mostrar para provar isso. E olha, foi Deus quem me mostrou isso. No começo dos anos 90, eu nem era casado ainda. E desde então, muitos têm falado sobre isso. Mas olha isso, rapidamente, ok? Você sabe que não existe nenhum capítulo redundante na Bíblia. Tudo tem um propósito ali. Se você ler Gênesis capítulo 5, o primeiro livro da Bíblia em Gênesis, você vai ver isso, que diz bem assim: foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete, filho de Adão, 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E Enos gerou a Cainã e depois Maleleu, e você vai chegar até, só nesse capítulo 5, vai até Noé. E em Noé para. Por que isso? Porque na época de Noé veio o dilúvio. Amém? E depois da geração de Noé também houve um homem chamado Peleg. Nos dias deles, a Bíblia diz, os continentes foram divididos. O seu nome quer dizer divisão. E se você olhar muito bem para a América do Sul e olhar para a África, dá para unir os dois até lá em cima. O que quer dizer que a Terra, uma certa vez, era só um continente. E na Terra tinha uma parte lá embaixo que também foi quebrada, que liberou gases venenosos. O firmamento, a requia em hebraico, também foi quebrado. Aquilo que protegia o homem dos raios solares foi quebrado. E é por isso que depois do dilúvio, em vez de centenas de anos, o homem começou a viver menos. E depois menos ainda. Até chegar naquilo que Deus tinha falado para Noé, que os dias do homem seriam de 120 anos. Agora, nos dias atuais, alguns dizem que se você viver até 80 está muito bom. Mas a Bíblia diz que esses estão debaixo da ira de Deus. No Salmo 90, estavam debaixo da ira de Deus, o povo que estava no deserto. E ali fala de ira mais do que uma vez. Então, é bem específico, é para as pessoas debaixo da ira de Deus. Viviam 70 anos e alguns pela força 80 anos. Mas não estamos debaixo da ira de Deus, mas debaixo da graça de Deus. Por Jesus Cristo temos o favor de Deus, a graça de Deus. Não estaremos debaixo da ira de Deus. Está me ouvindo? Não vivemos no Salmo 90, vivemos no 91. E o 91 termina: fartá-lo-ei com longura de dias. Se não está satisfeito com 80 anos, diga: eu não estou satisfeito, vai até 90. E você vai até 100 se você quiser. Amém? O critério é a sua satisfação. Deus disse: fartá-lo-ei com longura de dias. Amém? Não se alegrou? Os anjos estão anotando. Quem disse amém, Deus anotou, sabia? Fartá-lo-ei com longura de dias. Ah, glória a Deus. Amém? Tudo tem que voltar ao plano original
ao Jardim do Éden, o plano de Deus. É sempre bom seguir o plano de Deus, por exemplo. Se você fabrica carros ou algo assim, e se colocar suco de laranja em vez de colocar gasolina ou diesel ali, certo? Não funciona. Coloca outro líquido, não funciona. Você pode falar, não é politicamente correto. É mais correto colocar suco de laranja. Não importa o seu argumento. A forma que funciona deve ser de acordo com o manual do fabricante. Ele sabe como funciona. Você quer aprender como que o homem e a mulher funcionam? Sabe como o homem deve ser? Volte ao Jardim do Éden. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Não há confusão. Posso falar com os homens? Para ser macho é uma questão de nascimento. Para ser homem é uma questão de escolha. Nesses últimos dias, não deixe ninguém te roubar da sua masculinidade. Seja um homem, não tenha vergonha. Seja um homem, assuma a responsabilidade. Proteja a sua mulher, proteja os seus filhos. Amém? Seja responsável. Amém? Não seja covarde. Até quando estiver com medo. Amém? Faça. Faça com medo. Proteja a sua família. Amém? Se a esposa tem que vencer o argumento, deixa. Seja um homem. Seja homem. Não tenha vergonha de ser homem. Amém? Ensina o seu filho a ser homem. Ensina-o. Quando chegar na idade certa, ensine-o a como cuidar de uma mulher. A cuidar delas. E mulheres, vocês não perdem. A sua feminilidade se maximiza quando deixa o homem ser homem. E toda mulher quer que o homem seja homem. E Deus os fez macho e fêmea. Não houve confusão. Amém? Amém! Amém. Deus te abençoe, irmão. Como Eva, quando ficou confusa e perguntou para Adão, você me ama? Ele disse, quem mais? À noite ele acordou e sentiu algo no seu peito. E era Eva contando as suas costelas. Você vai entender mais tarde. Vai entender. Para ver se tinha menos uma. E o capítulo inteiro, você vai entender. Esse capítulo inteiro, sabe, fala sobre nomes. Quando você lê, diz, o que Deus está falando aqui? Qual é o seu propósito aqui? Mas quando você vê os nomes e o significado, é tão lindo. E começa com Adão, o primeiro homem, até chegar em Noé, quando veio o dilúvio. Mas olha os nomes, ok? Nós não precisamos ler todo o capítulo 5. Adão, o seu nome quer dizer homem. E Adão gerou Sete. Sete gerou a Enos. Enos gerou a Cainã. Cainã gerou Maalalel. Maalalel, você vê o nome de Deus, El. E depois dele veio Jared. E Jared depois gerou Enoque. E Enoque gerou Matusalém, certo? Matusalém. E Matusalém gerou Lameque, Lameque, Noé. Termina com Noé. Todo o capítulo 5 é fulano viveu centenas de anos. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Mas o homem que mais viveu, que está aqui neste capítulo, o homem que mais viveu foi Matusalém. Sabe o que quer dizer o seu nome? Quando ele morrer, virá então. Quando ele morrer, virá então. O que virá? O dilúvio, o julgamento. Deus falou quando esse menino morrer, quando Matusalém nasceu ali. Perceba que o seu pai foi Enoque. E Enoque andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. E ele teve uma revelação com o nome do seu filho. Deus disse, chama o seu filho de Matusalém, que quer dizer, quando ele morrer, o julgamento virá. E agora, escute isso. Quando esse garoto tossia ou ficava doente, todo mundo ficava... Você não acha? E todo momento, como na sua adolescência, ele se machucava e todo mundo ficava, não morra, porque quando ele morresse, o julgamento viria. Sabe? E ele foi o homem que mais viveu. 969 anos. Acho que foi isso. 969. Ele viveu mais do que Adão. O que isso fala de Deus? Deus, mesmo tendo que executar o juízo, ele tem muito amor. Se Deus não executasse a justiça, não haveria justiça.
a civilização seria destruída. Amém? As nações seriam destruídas. Certo? A nossa sociedade precisa de lei e ordem. Os malfeitores têm que ser punidos. Amém? Para isso não se propagar. Amém? Então Deus tinha que executar juízo sobre o pecado, mas Deus tem muito amor. E a Bíblia diz que quando este menino morrer, o julgamento virá, e Deus o fez viver muito. O que isso fala de Deus? Ele é muito paciente, não querendo que ninguém pereça. Amém? Eu posso ver os anjos perguntando: chegou a hora, Senhor? Chegou a hora de executar o juízo? Chegou a hora? E ele espera. Eu creio que vão se converter. Espera. Deus sempre espera. Ele espera sempre pelo homem. Mas, finalmente, todo recurso é esgotado, então o juízo tem que vir. E esse homem foi o que mais viveu. Não sabia que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Amém? Ok, então aqui temos todos os nomes, até Noé. Ok, vamos ver o significado dos nomes. Adão quer dizer homem. Sete é escolhido. Enos é frágil ou mortal. Cainã quer dizer lamento. E você sabe, Maalalel tem o nome de Deus El, como Joel, certo? Maalalel é bendito de Deus. Jared ou Yared quer dizer descerá. E olha, o rio Jordão em Israel, Jordão deriva de Jared. Yarden, Yared, que quer dizer o rio que desce, certo? O rio Jordão começa do mais alto pico, a montanha mais alta de Israel, Monte Hermon, e desce até o Mar Morto, o lugar mais baixo do planeta Terra. Representa a descida. Amém? E aqui diz Yared, o que desce. É a ideia. Enoque é ensinamento. Matusalém, seu nome a sua morte trará. Lameque é poderoso. Noé quer dizer descanso. Agora, olha isso. Tem uma mensagem? Igreja, tem uma mensagem? Sim, é o Evangelho. A história de amor de Deus escrita com sangue. Por você e eu. Olha isso, o homem escolheu um lamento mortal. E você sabe, desde que o homem pecou, o homem escolheu um lamento mortal. Mas o bendito Deus descerá ensinando. Quem foi? Jesus, muito bom, descerá ensinando. Sua morte trará poderoso descanso. Aleluia! Esta é a mensagem. O homem escolheu o lamento mortal, o bendito Deus descerá ensinando, e sua morte trará um poderoso descanso. E dá para crer que todos esses nomes estão em um só capítulo. Capítulo 5. Começando de Adão até chegar em Noé. Tem significados nos nomes. Anos atrás, eu fiquei fascinado com a história, e isso foi também nos anos 90. Eu me lembro que eu era recém-casado, tínhamos um apartamento com um quarto, não era grande naquela época, e não tinha uma mesa para eu estudar, então eu colocava travesseiros do chão e me assentava com as Bíblias ao meu redor. Naquela época, Deus falou comigo: o que eu vou falar com você? Eu pedi a Deus um segredo. E você sabe, qual é o tema desse ano? Descanso e aceleração. E eu estava perguntando para Deus sobre Davi quando ele levou a arca, e Deus falou isso comigo. Naquela época ele falou: você quer levar Jesus de volta para a igreja? Eu pensava que se eu falasse somente de Jesus, eu ia perder a igreja. Sabe? Só iam ficar alguns. Porque naquela época eu não sabia como pregar mensagens centradas em Cristo, eu não sabia como fazer isso. E ele disse: traga Jesus de volta para a igreja. Eu disse sim para ele. Amém? E o resto é história. Amém? E uma das coisas que me fascinou é a história de Davi. Essa história sempre me fascinou. E Davi levou de volta a arca, e a arca da aliança era uma figura de Jesus. Não vou falar sobre isso, mas ela representa Jesus Cristo. E ele queria levar Jesus Cristo de volta para a cidade de Davi, para a igreja. Ok? Então, quando ele tentou pela primeira vez, certo? Fez de forma errada. Ele fez de uma forma que não era de acordo com a palavra. Ele fez como os gentios. Os filisteus tinham levado a arca. Isso é uma outra mensagem. Ninguém pode pegar a arca, certo? E no dia seguinte, o ídolo deles caiu diante da arca. Representa Jesus quando ele foi preso no jardim do Getsemane. Todos caíram quando ele disse: eu sou. Ok? Então, o inimigo foi atingido com pragas por causa da arca. E eles falaram: é por causa dessa arca. Inteligentes.
E eles falaram, envia de volta para Israel. Então, enviaram de volta para Israel num carro de bois, que não era a forma de carregar a arca. E Deus permitiu porque eles não conheciam a palavra. Eram filisteus, não criam na Bíblia, como nós cremos. Mas Davi não tinha desculpas, ele conhecia. É o que acontece quando você não aplica a Bíblia. Faz as coisas como o mundo faz. Ele viu que a arca tinha voltado num carro de bois, então ele decidiu colocar a arca num carro de bois até a cidade de Davi. A pergunta é como levar Jesus de volta para a igreja, certo? Ele colocou num carro de bois, e olha isso. O boi tropeçou, um homem chamado Uzá tocou na arca e morreu. E Uzá quer dizer o quê? Força do homem. A força do homem. Escute bem isso. Deus não quer a força do homem. Se você tem força e confia nessa força, amém? Se tem 15% de força, Deus vai fazer o quê? Usar só 85% para a sua vida, sua força. Amém? Metade da sua, só metade dele. Nenhuma força, ele se torna a sua força. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? O sangue de Jesus é a única forma, amém, de entrar no céu. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a Bíblia diz que Uzá morreu. E você sabe, Uzá quer dizer sua força. Uz é força. Como Israel inventou a metralhadora Uzi, quer dizer força. Uzá é sua força. Nos dá a ideia da força morrer. Deus não quer força do homem no ministério. Ele quer te dar descanso, para que toda a glória seja dele. É a sua força. Mas pastor, o senhor não está usando força agora mesmo? Não, é a sua força fluindo em mim. Se fosse a minha, você não estaria aqui. Amém? Eu dependo da sua força. Ok, então, Uzá morreu, e Davi ficou com medo de levar a arca para a sua cidade, e deixou a arca na casa de Obed-edom. E olha o que aconteceu, a Bíblia diz, e não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor à cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom em toda a sua casa. Eu vou terminar com isso. Não nos fala como Deus abençoou Obed-edom. Só sabemos que a arca ficou na casa deste homem, chamado Obed-edom. Lembre-se deste nome, Obed-edom. Ok? Obed-edom. E olha, a arca ficou na sua casa por 3 meses, e ninguém morreu, e olha... Quando a Arca da Aliança era carregada no deserto, ninguém morreu por 40 anos. Quando Davi errou alguns passos, Uzá morreu. Por 40 anos, ninguém tropeçou e morreu. Quando faz da forma de Deus, tem resultado divino. Quando faz da forma do homem, tem resultado humano, que geralmente é a morte. E como Deus abençoou Obed-edom? E olha, é óbvio que a sua bênção era visível. A sua bênção era apalpável. Porque a Bíblia diz... Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Sua esposa, os seus filhos, e também o seu gato, o seu cachorro, o seu rebanho, tudo. E olha, Josefo... Não eu, Josefo, eu sou Joseph. Ele veio primeiro, veio antes de mim. Josefo... Aquele famoso historiador judeu disse, como Deus abençoou a Obed-edom, foi assim. Quando a arca chegou na sua casa, ele era muito pobre. Mas em 3 meses ele ficou muito rico. E obviamente não era só riqueza. Tudo quanto tem, quer dizer a esposa, os filhos, tudo se tornou melhor, mais inteligente, obediente, mais bonitos, saudáveis, fortes. E a Bíblia ainda diz que todos os seus filhos serviram no tabernáculo. Mais tarde, e diz, Deus o abençoou. Ok? Era tão visível e tão apalpável que Davi ficou com ciúmes. E disse, não quero que essa bênção seja só para um homem. Eu quero que venha para a cidade de Davi, para todo mundo ser abençoado. Entendeu? Amém? E agora fez o correto. Colocou nos ombros dos sacerdotes, naqueles 3 meses, Davi estudou a Bíblia. Você estuda a palavra? Ele entendeu, ela tinha que ser carregada nos ombros dos levitas. Amém? Me perguntei qual foi a chave da bênção de Obed-edom. Olhei para o verso anterior e não fala. O que ele fez para ser abençoado? Não fala. Só restou o nome.
Obed-Edom. O que é Obed? No hebraico quer dizer servo. O que é Edom? É o nome de uma pessoa, filho de Esaú, e quer dizer homem vermelho. Vem de Adão, tem essa origem. Mas se for mais fundo, para a etimologia do nome Edom, você vê a palavra sangue. Como os judeus falam Adão, sangue é Dam. Certo, Adão não era Dã. Aqui, olha, pega essa fruta. Ok, Eva. Ele não era Dã. Adão quer dizer sangue vermelho, ou homem do sangue vermelho. Certo, Dam em hebraico. E aqui é Edom. Edom é o quê? Sangue. Servo do sangue. Então eu pude ver. Deus o abençoou porque ele sabia do valor do sangue de Jesus. Ele sabia que não era esforço humano, mas era o sangue de Jesus. Não só o seu nome confirma isso, mas tudo em volta. Quando Davi foi a segunda vez para levar a arca para a cidade, dessa vez vemos, a primeira vez não teve sacrifício de animais, o sangue derramado. Mas desta vez, a cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam animais, uma figura do sangue. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A cada 6 passos, eles sacrificavam. Isso confirmou para mim que o segredo para a bênção de Obed-Edom era o seu valor, aquilo que ele sabia sobre o valor do sangue de Jesus Cristo. Amém? Se você valoriza o sangue de Jesus sabendo que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas ele derramou o seu sangue e nós somos perdoados dos pecados. Temos acesso ao lugar santíssimo e os sacerdotes não podiam entrar ali. E só uma vez o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Certo? Num dia especial que passamos agora, Yom Kippur, os judeus celebram Yom Kippur e na época da Bíblia, era só naquele dia que o sumo sacerdote entrava com sangue de animais. Temos o melhor sacrifício, o melhor sangue. Para eles, o sangue de animais cobriu o pecado ano após ano. O sangue de Jesus removeu os pecados de uma vez por todas. Amém, igreja? Foi abençoado? Eu encontrei o segredo. Onde? Em um nome. Amém? E não somente no nome, mas naquilo que Davi fez. A cada 6 passos derramava sangue. Glória ao nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Olha, quando você aplica o sangue de Jesus, quando eu entro no avião, por onde eu vou? E você vai sair de férias agora? Certo? Todo mundo quer isso. Todos querem sair de férias. Quando eu entro em um avião, eu sempre toco nele. Por quê? Eu estou cobrindo aquele avião com o sangue de Jesus. Porque eu não creio, como alguns dizem, quando é hora de partir, é hora de partir. Quando for hora de morrer, morre. Eu não creio nisso. Tem coisas que a Bíblia diz que você faz que encurta a sua vida. E também tem coisas que você faz, ou não faz, que prolonga a sua vida. O pecado, por exemplo, encurta a sua vida. Realmente, eu creio nisso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você peca, alguns meses são tirados. Alguns meses. Não sabemos. Por isso oramos e tomamos a Santa Ceia para restaurar a vida, para ser prolongada, para que Ele possa dar e nos fartar com longura de dias. Amém? Quando você vem à igreja, você vive, porque é um novo e vivo caminho. Amém? Eu aplico o sangue de Jesus toda vez que eu entro no avião. Amém? E dizem, quando tem que partir, você vai partir. Eu não creio nisso. E se você entrar num avião e é hora do piloto partir? Não é a sua hora, mas é a do piloto. Desculpa, irmão.